No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia. saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora e hoje traz os seguintes assuntos. A gente vai falar sobre o aumento do número de ações contra demissões por discriminação, vamos falar inclusive o que o trabalhador, a trabalhadora deve fazer nesses casos, e ainda o lançamento de uma cartilha sobre os direitos das pessoas intersexo. A gente começa o Jornal da CUT a partir de agora, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Rádio CUT, aqui a classe trabalhadora tem voz. O Jornal da CUT tem início então. Em 2023 teve um crescimento de 16,5% nos casos que envolvem gordofobia, racismo, homofobia, etarismo, entre outras formas de discriminação, como a demissão, inclusive, de trabalhadores que adoecem. Então, casos de discriminação no mundo do trabalho são frequentes e envolvem justamente essas diversas vertentes, né, que a gente falou. Vou repetir: racismo, gordofobia, LGBTQIA+fobia, preconceito contra pessoas negras e negros, a discriminação por causa da idade, que é o chamado etarismo, e também em relação às mulheres, que inclusive de forma velada, né, ao promoverem cortes, em geral as empresas colocam quem em primeiro lugar nas demissões? As mulheres. No caso específico delas, dados levantados pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, comprovam a situação desfavorável a elas. No quarto trimestre de 2023, a taxa de desocupação entre as mulheres negras, que sofrem dupla discriminação por serem negras e mulheres, era de 11,1%, quase o dobro da taxa de desocupação entre os homens, que foi de 6%. Mas há uma resistência. Ainda que o cenário justo e ideal seja de não discriminação no mundo do trabalho, os casos existem e esses trabalhadores e trabalhadoras estão reclamando na justiça seus direitos e reparações. A Constituição brasileira, no seu artigo 7º, assegura ao trabalhador o direito à relação de emprego protegida, relação protegida contra a dispensa arbitrária ou sem justa causa. E aí, nesses casos, envolve, inclusive, a demissão por discriminação, que repito o termo, né, de forma velada, enfim. Geralmente o trabalhador fica sem saber ou só apenas desconfia. No entanto, por falta de regulamentação legislativa, esse direito não é aplicado às relações de emprego no Brasil. Bom, a briga na Justiça. Um levantamento feito pela Justiça do Trabalho com base em processos trabalhistas movidos em 2023 mostra que teve esse crescimento de 16,5% nos casos de demissões supostamente motivadas por discriminação. Esses dados são em relação, né, em comparação a 2022. Envolvem todos os fatores já citados: racismo, gordofobia, orientação sexual, idade, pessoas com deficiências. Ao todo, em 2023, foram apresentadas 16.085 novas ações sob alegação de discriminação. Mas, para além desses casos, há também processos que envolvem demissões de trabalhadores que adoeceram ou apresentam algumas patologias específicas. Exemplos comuns desses casos são de trabalhadores que são demitidos depois que a empresa descobre que eles vivem com HIV, por exemplo, ou que eles têm câncer, ou doenças psiquiátricas causadas em grande parte das vezes pelas próprias condições de trabalho. O crescimento do número de casos merece uma investigação dos motivos que contribuem para esse crescimento para um patamar superior ao de 2019, quando eram 15.195, foram 15.195 novos processos. O alerta do secretário nacional de Relações de Trabalho da CUT, o Sérgio Antiqueira, ele aponta que o aumento da influência de conceitos e teorias ultraconservadoras propagadas pela extrema-direita nos últimos anos, como um fator que contribui para o aumento de casos de discriminação, né? Ele aponta isso como uma das causas para essas demissões, discriminação. Ou seja, vamos explicar direitinho aqui, né? Ele fala sobre a normalização do discurso de ódio por parte da sociedade, contribuindo para que até mesmo no ambiente de trabalho, onde geralmente há códigos de conduta, regras de convivência, esses casos aconteçam. Ou seja, ele fala sobre uma, em parte, normalização ou normatização, né, do preconceito, da discriminação. Então o Sérgio Antiqueira completa dizendo o seguinte: nós temos visto o quanto o crescimento do fascismo no Brasil e no mundo e a forma como os algoritmos funcionam nas redes sociais tem contribuído para o crescimento e a naturalização, esse é o termo, né? Naturalização de violência discriminatória contra vários grupos sociais. Ele ainda cita a flexibilização de direitos que aconteceu com a reforma trabalhista de 2017, que acabam de alguma forma beneficiando as empresas, né? Protegendo as empresas em casos de demissões assim.
Então ele diz que é preciso avaliar qual é a contribuição que teve a reforma trabalhista para legitimar medidas discriminatórias promovidas pelas empresas no momento da demissão. Pelo lado dos direitos humanos, a secretária nacional de Políticas Sociais e Direitos Humanos da CUT, a Jandira Uehara, ela alerta que ainda é preciso conscientizar a sociedade, trabalhadores, gestores das empresas e as empresas em si sobre as diferentes formas de discriminação. Ela afirma que esse é um caminho que leva a uma maior procura e utilização de mecanismos de reparação. Então ela fala: o que queremos são ambientes de trabalho livres de assédio e discriminações, e isso avança com sindicatos, inclusive atuantes e presentes no cotidiano da classe trabalhadora. A gente lembra que muitas das negociações coletivas, elas incluem combate ao assédio, combate às discriminações pela diversidade, enfim, são ações positivas nos acordos e convenções coletivas que acabam protegendo os funcionários, os trabalhadores. Fala sobre direitos. Cabe aos trabalhadores, é importante a gente dizer, né, que entendem terem sido dispensados por atos discriminatórios, procurarem prioritariamente seus sindicatos para buscar apoio e orientação jurídica e então poder garantir os seus direitos. O Sérgio Antiqueira diz o seguinte: a Convenção 111, a Convenção 111 da OIT, que em 1965 foi ratificada pelo Brasil, veda a discriminação e o rompimento da relação de trabalho por ato discriminatório e tem previsão em lei sobre o direito à reparação pelo dano moral, podendo o empregado optar entre ser reintegrado com ressarcimento integral de todo o período de afastamento ou receber em dobro a remuneração do período do afastamento. O que acontece? O que a gente pode traduzir disso? Que apesar de a legislação, com a reforma trabalhista, inclusive, as demissões sem justa causa, elas podem acontecer toda vez que o trabalhador se sentir lesado, se sentir discriminado e esse ter sido o motivo, sentir que esse foi o motivo da demissão, ele pode e deve sim recorrer à justiça. E o melhor caminho para isso é procurar o sindicato, porque o sindicato vai estar preparado para orientar esses trabalhadores. É importante saber que cabe ao empregado provar a discriminação ocorrida por meio de testemunhas, né, áudios, documentos, enfim, qualquer meio de prova. Então, se você está sofrendo já isso lá no seu trabalho, já começa a coletar provas. O empregado que for demitido poderá pleitear na justiça a nulidade da dispensa, reverter a dispensa, além da indenização por dano moral. Se a justiça reconhecer a demissão por discriminação, o período do afastamento entre a dispensa e a reintegração pode ser pago também ou receber uma indenização correspondente ao dobro da remuneração relativa a esse período de afastamento entre a dispensa e a reintegração. A gente fecha essa notícia falando sobre a discriminação no mercado de trabalho. Como a gente está falando sobre demissão por discriminação, é importante dizer também que existe discriminação, inclusive na hora de contratar em processos seletivos. Pois é. A discriminação ocorre não apenas com os trabalhadores já empregados, né? Negros, negras, LGBTQIA+, pessoas com deficiências, pessoas gordas ou obesas, apesar de qualificação e competência inquestionáveis, muitas vezes são pessoas discriminadas nos processos seletivos e ficam sempre atrás nas disputas pelas vagas abertas no mercado de trabalho. A discriminação causa um grande sofrimento para as pessoas, por isso, muitas pessoas recorrem à justiça, que em vários casos, inclusive, dá ganho de causa a esses trabalhadores discriminados e determina o pagamento de indenizações. Só para a gente ter aqui uma ideia, num recorte sobre a gordofobia, entre 2019 e 2022, a Justiça Brasileira, segundo a ferramenta Data Lawyer, contabilizou 721 processos em todo o país envolvendo esse tipo de preconceito, dos quais 328 foram ajuizados somente durante o período da pandemia 2020 e 2021. Não contratar pessoas com base no seu biotipo é considerado crime, mas pode ser enquadrado como injúria e implicar em pagamento de danos morais, respectivamente, nas esferas criminal e civil. Isso quem fala é o advogado trabalhista Eduardo Henrique Marques Soares, que é sócio da LBS Advogadas e Advogados. Ele fala: não há legislação que trate diretamente do preconceito à pessoa obesa. Ele diz, né? No entanto, segundo ele, pode-se também invocar o artigo 5º da Constituição Federal, que impede qualquer tipo de distinção entre as pessoas por quaisquer motivos, como é o caso da própria obesidade. O Jornal da CUT agora fala rapidamente sobre o lançamento de um importante material que está disponível no portal da CUT. Você pode acessar cut.org.br, que é a cartilha online que traz um conteúdo sobre direitos e inclusão de pessoas intersexo. Ela foi produzida em parceria com a CUT e o escritório LBS Advogadas e Advogados, que presta assessoria jurídica, né? A cartilha de inclusão
e direitos de pessoas intersexo. Já está disponível, traz um vasto material sobre o tema. O objetivo é promover orientação sobre quais são os direitos das pessoas intersexo e como efetivá-los no dia a dia de maneira simples e prática, garantindo sua inclusão na vida civil para que tenham mais segurança em exercer os seus direitos. A difusão dos direitos da pessoa intersexo tem uma grande importância para assegurar o poder de escolha dessas pessoas sobre o próprio corpo e a autodeterminação, evitando cirurgias, procedimentos invasivos precoces, com o único objetivo de perpetuar o binarismo de gênero que rege a sociedade, ou seja, só de homem ou só de mulher. Quem afirma é a advogada Luane Emanuele Daniel de Souza, do escritório LBS. A cartilha tem por objetivo ampliar a visibilidade e o acesso dessas pessoas, principalmente das pessoas intersexo, né, já que ela trata exclusivamente desse tema, mas também de toda a comunidade, no geral, toda a comunidade LGBTQIA+. O secretário nacional de políticas LGBTQIA+, da CUT, Valmir Siqueira, reforça a importância dessa cartilha, dizendo que a publicação tem um papel de conscientização importante, além de informar de maneira clara e objetiva as formas de se buscar orientação e proteção jurídica para os casos de discriminação e de violência. A cartilha ela é bem legal, ela é bem bacana, um texto muito didático que fala inclusive sobre registro de nome, enfim, são vários os direitos. Só para a gente fechar aqui, intersexo, qual é a definição? Para quem não sabe, a definição ela foi dada, né? Esse termo foi definido pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, que é de pessoas intersexo, são aquelas que nascem com características sexuais que não se encaixam nas definições tipicamente disponíveis para corpos masculinos ou femininos, podendo incluir características da anatomia sexual, órgãos reprodutivos, padrões hormonais e ou cromossômicos. Essa cartilha, ela explica exatamente, a gente vai falar sobre um termo que é considerado pejorativo, por isso que houve a mudança, não é? Hermafrodita, o que se conhecia antes por hermafrodita, agora se conhece por intersexo, porque hermafrodita é um termo pejorativo, considerado pejorativo e ofensivo, por isso não deve ser utilizado para se referir a essas pessoas, as pessoas intersexo. O Jornal da CUT fica por aqui, obrigado pela sua companhia, falamos na próxima edição, até lá.